Pessoal, professor Rogério aqui falando para a Oficina do Estudante, mais uma dica sobre história. O que eu vou analisar agora com vocês? A questão do iluminismo e a formação da sociedade contemporânea. Por quê? Hoje a base da sociedade são as antigas teorias iluministas do século XVII e principalmente do século XVIII. Então o que eu vou fazer? Eu vou relacionar alguns teóricos do iluminismo com a sociedade atual. Vocês perceberão que essa relação é próxima e, na verdade, a sociedade contemporânea ela está baseada, ela está estruturada nos pensamentos iluministas lá do século XVIII. Vamos entender, pessoal, o que eu estou falando. Igual, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele foi um iluminista importante e a principal obra dele chama do Contrato Social. O que ele vai fazer? Ele cria o chamado contrato social. Esse contrato social, ele tinha o objetivo de limitar os poderes do rei absolutista. Ou seja, o objetivo do contrato social era criticar o antigo regime, principalmente a questão política do antigo regime, que era o absolutismo monárquico. Então, o contrato social criado pelo Rousseau, ele vai definir o seguinte: o rei ou então qualquer outra pessoa dentro da sociedade, essa pessoa passa a ser submissa à lei. Ou seja, o contrato social serve tanto para governantes como para os governados. Ou seja, esse contrato social, que na verdade passa a ser a lei maior da sociedade, ela limita poderes do rei e, além disso, atribui direitos e deveres tanto para o governante, o caso, o rei, como para os governados, as pessoas. Isso é importante porque esse contrato social nada mais é do que o embrião do que é na nossa sociedade moderna, a chamada Constituição. Todo país independente tem uma Constituição e a Constituição é o contrato social. Ou seja, a sociedade contemporânea foi buscar lá no movimento das luzes uma instituição que é o contrato social. Então a Constituição igual ao contrato social e é o que nós devemos obedecer até os dias de hoje, porque a Constituição é a lei maior do Brasil ou de outro país independente. Então, gente, primeira influência dos iluministas, justamente com Rousseau, o contrato social, que vai dar origem às nossas constituições contemporâneas. Outra questão interessante do pensamento iluminista, Barão de Montesquieu. Barão de Montesquieu, outro crítico do antigo regime, outro crítico do sistema absolutista, simplesmente ele tem a ideia de controlar o poder. Só que a inteligência do Montesquieu foi perceber que só o poder pode controlar o poder. Vamos entender o que ele estava propondo. Ele falava que uma pessoa que tinha direitos absolutos, no caso o rei, ele com esses direitos ele poderia cometer uma série de abusos. Olha o que ele vai propor. Simplesmente ele pega esse direito absoluto do rei e divide em 3. É aí que vai surgir os chamados poderes constituintes, ou seja, poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Toda a sociedade, ou grande parte das sociedades contemporâneas, existe essa divisão de poderes criadas pelo Montesquieu lá no século XVIII. E isso é importante porque esses 3 poderes criados, pelo menos teorizados por Montesquieu, eles são autônomos, ou seja, um é independente do outro e também um fiscaliza o outro. Na verdade, essa divisão dos 3 poderes limita o rei, porque o rei ele passa a ser no máximo um representante do poder executivo e tem mais 2 poderes para fiscalizar esse monarca. Então o que acontece? Se esse monarca cometesse algum tipo de abuso, ele poderia ser fiscalizado pelos outros poderes. Isso, gente, é um embrião da nossa sociedade contemporânea. Por quê? Nós temos hoje uma sociedade estruturada nesses 3 poderes iluministas criados pelo Barão de Montesquieu. Você pode perceber, como nós estamos aqui no ano de eleição, fica bem fácil, nós vamos eleger agora o representante do poder executivo, no caso, o presidente, o governador também, no caso estadual, ou então
os representantes do poder legislativo. No caso, deputados e senadores, porque o Brasil ele apresenta um sistema legislativo bicameral, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, na esfera federal, nós elegeremos deputados federais e senadores da República. Já na questão estadual, aí você elege também os membros do Poder Legislativo estadual. Então, o que acontece? Algo que foi criado lá no século XVIII, ele é utilizado até os dias de hoje. Olha como é importante, então, o pensamento iluminista. Ele nos dá, ele consegue influenciar na formação da sociedade contemporânea através da criação do contrato social, que é a nossa Constituição, e também da divisão dos três poderes. Olha aí, Rousseau e Montesquieu influenciando no nosso dia a dia. Eles estão presentes, apesar de serem bem antigos, eles estão presentes na nossa atualidade. Então aqui foi mais uma dica, espero que realmente ela ajude você na realização da sua prova de vestibular. Obrigado.